Fala pessoal, beleza? E aí, bom ou não? Nós estamos aqui em cima com a imagem de um TVA, né? E é uma imagem que foi capturada para a gente fazer uma análise dela. Então a gente identificar aí se tem algum defeito e qual o defeito, se é que tem defeito, né? Então a imagem para a gente fazer uma avaliação aí. Mas antes disso, né? Antes de fazer uma avaliação dessa imagem aí, vamos voltar um pouquinho para aquele que ainda não conhece bem o TVA, não conhece para que serve o TVA, quando que eu posso utilizar, qual a informação que ele me dá, né? Então vamos voltar aí um pouquinho numa imagem, vou pegar uma outra imagem aqui, para a gente identificar aqui o que representa para mim essa imagem, né? Como que eu capturei essa imagem, de onde que ela surgiu e qual o objetivo dessa imagem. Então vamos lá. TVA, né, é uma abreviação ali, né, de que a gente chama aí do transdutor de vácuo na admissão. Então é um transdutor que vai capturar uma imagem dentro do coletor de admissão. Então ele vai pegar ali aquele vácuo que tem ali, né, aquela pressão ou contrapressão, né, que tem ali dentro do coletor de admissão. Então é o vácuo exercido pelo funcionamento do motor, né, o motor aspirado, ele está puxando ali o ar, né? Então, dentro do coletor de admissão, que é uma bolsa de ar, né? Ela tem essa pressão ali, que é uma pressão menor que a gente tem aqui fora, que é a pressão atmosférica. Então, dentro do coletor existe uma pressão menor. Essa pressão que é exercida pelo motor, ela tem ali essa característica de formar para nós esse gráfico. Por que nesse gráfico, nesse sentido? Nesse caso aqui, a gente tem um motor de 4 cilindros. Como são 4 cilindros ali aspirando e puxando o ar, então a gente tem, né, numa volta completa, num ciclo completo do motor, não uma volta do virabrequim, mas num ciclo completo do motor, a gente tem 4 aspirações. Então são 4 cilindros puxando ali o vácuo lá dentro do coletor de admissão. Então eu tenho aqui, ó, uma ignição, que é a ignição do quarto cilindro. Aqui ela se repete. Então, se ela tem uma aqui e aqui ela se repetiu, eu tenho o ciclo completo do motor. Nesse ciclo, então, eu tenho essas 4 ondas. Ó. Aqui eu tenho uma, duas, três e 4. São os 4 vácuos sendo formados ali por cada um dos cilindros no momento em que está descendo, fazendo ali a aspiração. Então ele está descendo com a válvula de admissão aberta, então ele vem fazendo ali a aspiração, né? E vem fazendo vácuo dentro do coletor de admissão e a gente consegue pegar essa imagem. Com essa imagem, a gente consegue avaliar bem, né, a condição de cada cilindro, se tem um bom vácuo, se tem um bom serviço ali, né, de aspiração, se existe uma boa vedação de válvula, se existe ali um equilíbrio, né, entre os cilindros. Então é um teste que a gente faz aí de uma forma muito rápida, que é só capturar ali dentro do coletor de admissão, capturar a imagem, fazer uma análise. Então, de uma forma rápida ali, eu faço uma análise de motor que muitas vezes, no modo convencional, eu poderia levar ali um tempo muito maior para chegar ali na mesma conclusão, né? Então, por exemplo, casos aí de válvula que não está vedando, válvula mal assentada, comando de válvula torcido, N situações ali, né, que você tem dentro do cilindro ali, às vezes uma obstrução na admissão, que praticamente teste nenhum que você faça ali mecanicamente vai identificar, você consegue identificar com o TVA. Então são situações em que você tem uma resposta rápida, né, com um teste muito eficiente. Então vamos lá. Para a gente entender esse gráfico aqui, então, eu vou partir aqui da ignição do quarto cilindro, que é para nós o ponto de referência. Então, sempre quando eu vou fazer ali
um, um TVA, né? Um TVA, ou seja, qualquer análise que seja do motor inteiro, né? Eu preciso de um ciclo completo, preciso de um sinal de referência, que no caso aqui a gente vai utilizar a ignição do cilindro número 4. Se a gente pensar aqui que essa ignição é do cilindro número 4, um motor de 4 cilindros, eu tenho o 1 e 4 gêmeos e o 2 e 3 também gêmeos. Então, enquanto o 1 e 4 está descendo, o 2 e 3 está subindo, e quando o 2 e 3 está descendo, o 1 e 4 está subindo também. Quando o 1 e 4 está descendo, eu tenho aqui a ignição do quarto cilindro. Então, significa o quê? Que o quarto cilindro está descendo na explosão. Então, o cilindro número 1 só pode estar descendo, como os dois estão descendo juntos, ele só pode estar descendo o quê? Aspirando, puxando o ar, né? Então, a válvula de admissão aberta e fazendo ali a sucção, aspirando, né, o ar para dentro do cilindro. Então, a gente tem aqui, ó, como a ignição do quarto cilindro, o vácuo do primeiro cilindro, né? Já que o primeiro cilindro é que está descendo ali, fazendo o vácuo. Então a gente vai marcar aqui, ó, que nesse ponto a gente tem o vácuo do primeiro cilindro. E depois, para identificar os outros vácuos, fica muito fácil. Se eu já tenho um ponto de referência, que é a minha ignição do quarto cilindro, eu já sei que esse aqui é o vácuo do primeiro cilindro. Então, a partir daí, é só seguir a sequência da ordem de explosão que a gente já conhece de um motor 4 cilindros, que é um 3, 4, 2. Então, os vácuos na sequência são aqui, ó, 1, 3, 4 e 2, ok? Aí depois vai vir um de novo, né? Depois o 3 novamente, por aí vai. Então eu tenho ali, nessa sequência, o vácuo de cada um dos 4 cilindros. Nessa imagem a gente consegue ver também o momento de fechamento de válvula, que está aqui na parte de cima desse gráfico. Ó. Então nesse ponto aqui, ó, nesse ponto mais alto, eu tenho o fechamento da válvula de escape do cilindro que vai entrar aspirando. Então, o cilindro que vai entrar aspirando, né, fazendo ali o vácuo, ele tem um fechamento de válvula de escape nesse ponto. Então, a gente vai marcar elas aqui, ó, da mesma forma que a gente marcou na parte de baixo. Aqui o cilindro número 1 e na sequência 3, 4 e 2. E lá na frente, 1 de novo, seguindo. Então aqui eu tenho o fechamento de válvula de escape de cada cilindro. E tem também o fechamento das válvulas de admissão, que vai estar nessa ondinha menor aqui, ó, nesse segundo pico aqui, ó, na parte de cima da onda. Então, a gente vai ter aqui na sequência, nesse caso aqui, olha, a válvula de admissão do cilindro 1, ele vai fazer o vácuo, né? Está fazendo o vácuo aqui, correto? Então ele abriu essa válvula de admissão nesse ponto e vai fechar ela aqui na frente, ó. Então ele fecha aqui nesse ponto aqui, ó. Então esse fechamento de válvula que tem aqui, ó, não vai ser do cilindro número 1, é do cilindro que veio fazendo o vácuo antes dele. No caso, é o cilindro número 2. Então a gente marca aqui, ó, 2 e segue na sequência. 2, aqui o 1, que abriu lá atrás, né? 1, 3, 4, depois o 2 e segue em diante, né? Não para a sequência, né? Então aqui eu tenho as
principais, né, marcações em cima do meu transdutor de vácuo na admissão, do meu TVA. Essa imagem que a gente tem aqui é do mesmo motor que a gente passou aqui no início. Vamos puxar de novo a imagem, que é essa imagem aqui, ó. O que tem de diferente entre elas é que, nesse caso aqui, da forma como estava anterior, né, um problema, então existia um problema aqui nesse motor, e ele foi resolvido, foi sanado, e a gente tem um resultado nessa imagem que a gente acabou de ver aqui. Então, aqui eu tenho a imagem já corrigida, já o motor corrigido, resolvido o problema, e aqui a imagem dele com problema. Para a gente ficar mais fácil da gente visualizar os dois aqui, né? Eu vou colocar as duas imagens juntas aqui, ó. Eu vou puxar aqui, ó, o antes e o depois do reparo. Não é essa aqui. Antes e depois do reparo. Bom, pessoal, então eu tenho aqui as duas imagens. Embaixo, a imagem anterior, antes de se fazer a correção. Então, um motor aqui que apresentava algum problema. E a imagem de cima, após a correção, já com funcionamento perfeito. Antes da gente comentar isso aqui, dois recadinhos. Primeiro, hoje, domingo, dia 7, amanhã, dia 8, segunda-feira, para quem é aluno do EAD, amanhã, segunda-feira, dia 8, às 20 horas, nós temos aí um encontro marcado, aula ao vivo, tá, pessoal? E para a gente comentar sobre essa imagem aqui, né? Aonde está a falha aqui, o que tem de errado aqui, eu queria aí a participação sua, para a gente ter uma interação maior aí. Eu queria saber aí se a gente está conseguindo ver a falha, né, de forma correta ou não, e também não importa, o importante é a gente conseguir ver a falha, né? Então eu queria aí a participação aí, deixa nos comentários, não importa se está certo, se está errado, tá? Aonde que tem um problema aqui nessa imagem de baixo, né, que é onde tinha problema e foi corrigido, e se em cima também ainda continua algum problema, né? Ou se embaixo também não tinha problema, enfim, quero sua opinião aqui. São duas imagens, uma antes e uma depois. Então, deixa para nós aí nos comentários qual é a sua opinião e a gente vai voltar com essa imagem para a gente fazer junto aí de novo essa análise aí, tá? Com a opinião de cada um, a gente também trazer a opinião e o que tinha de fato lá no carro, que foi corrigido. Beleza? Se gostou, deixa o joinha, abraço e a gente volta para comentar desse carro. Abraço.